A neblina espessa, como um espectro dançante, envolvia a estação de trem abandonada. Trilhos enferrujados serpenteavam na escuridão, engolidos pela vegetação rasteira que teimava em dominar o concreto rachado. A placa desbotada, Estação de Voltoucrém, mal era legível, mas a reputação do local era clara como a noite opaca que a envolvia, assombrada. Eu, Elias Thorne, detetive particular, com uma paixão por enigmas e um talento para o inexplicável, havia sido chamado para investigar. Os moradores de Voltoucrém, uma pequena cidade esquecida pelo tempo, sussurravam sobre o expresso da meia-noite, que percorria os trilhos desativados, desaparecendo na bruma sem deixar vestígios, levando consigo, diziam, almas perdidas. O xerife local, um homem cético e pragmático, me contratou mais para acalmar os temores da população do que por real crença em fantasmas. A história contada e recontada era a seguinte: há mais de um século, um trem de passageiros, o Expresso da Meia-Noite, desapareceu misteriosamente em uma noite de tempestade nas proximidades da estação. Nunca foi encontrado, nem seus passageiros, nem a tripulação. Apenas a memória e, agora, o suposto retorno espectral. Com uma lanterna na mão e um coração ciente da possibilidade do desconhecido, adentrei o saguão. O ar era frio e úmido, carregado com um cheiro de ferrugem e mofo. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas impulsionadas pelo vento e pelo crepitar distante de algo que parecia um roedor. As janelas empoeiradas refletiam meu rosto contorcido pela sombra e pela curiosidade. Percorre o saguão vazio, imaginando as cenas do passado. Despedidas apressadas, reencontros emocionados, o burburinho de conversas animadas. Os bilhetes rasgados no chão, as malas abandonadas, tudo parecia sussurrar histórias de vidas interrompidas. Em uma das paredes, encontrei um quadro com fotos em preto e branco, retratando a estação em seu auge. Os rostos sorridentes dos passageiros, as expressões sérias dos funcionários, a energia vibrante que agora era apenas um eco. No final do saguão, uma porta enferrujada dava acesso às plataformas. Ao abri-la, fui atingido por um frio ainda mais intenso, como se a temperatura caísse vários graus de repente. A bruma era mais densa ali, quase palpável. A sensação de ser observado, presente desde minha chegada, intensificou-se. Avancei pela plataforma, a lanterna varrendo os trilhos. O metal frio e enferrujado refletia a luz, criando sombras dançantes. De repente, um brilho fraco, quase imperceptível, chamou minha atenção. À distância, na curva da linha, uma luz fraca e esverdeada parecia flutuar na neblina. Meu coração acelerou. Seria ele, o trem? Com determinação renovada, caminhei em direção à luz, ignorando a voz interior que me alertava sobre o perigo. A bruma se fechava ao meu redor, dificultando a visibilidade. Cada passo era uma aventura, cada som, um mistério. A luz esverdeada se intensificava e, conforme me aproximava, pude distinguir a silhueta de uma locomotiva. A locomotiva imponente e sombria pairava na névoa. A luz esverdeada emanava de suas janelas, revelando vagamente o interior dos vagões. O vapor, ou o que parecia ser vapor, escapava pelas válvulas, criando um efeito fantasmagórico. A cada segundo, a visão se tornava mais clara, e eu sentia uma mistura de fascínio e apreensão. Aproximei-me com cautela, a lanterna firme em minhas mãos. A locomotiva estava parada, aparentemente à espera. A porta da cabine estava entreaberta, convidando-me a entrar. Hesitei por um momento, ponderando os riscos, mas a curiosidade, meu eterno vício, prevaleceu. Com um suspiro, ergui a lanterna e adentrei a cabine. O interior era coberto por uma espessa camada de poeira e teias de aranha. Os instrumentos enferrujados pareciam fantasmas de um tempo esquecido. O cheiro de carvão e metal corroído preenchia o ar. No assento do maquinista, encontrei um chapéu empoeirado e um par de luvas velhas. Enquanto explorava a cabine, ouvi um rangido vindo dos vagões. Com o coração aos saltos, saí e caminhei em direção ao primeiro vagão. A porta estava entreaberta, revelando um interior sombrio. Com a lanterna, iluminei o compartimento. Poltronas rasgadas, revistas espalhadas pelo chão, malas abandonadas. Era como se os passageiros tivessem desaparecido no meio de uma viagem. Adentrei o vagão. A atmosfera era pesada,
carregada de tristeza e melancolia. A luz da minha lanterna dançava sobre as paredes, revelando sombras fantasmagóricas. Em uma das poltronas, encontrei um diário. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas as letras ainda eram legíveis. Comecei a ler. O diário pertencia a uma jovem chamada Sarah, que estava a caminho de Voltoucrém para se encontrar com sua família. Suas últimas anotações falavam sobre a viagem, a emoção de rever seus entes queridos e o temor da tempestade que se aproximava. Na última página, uma única frase: "A bruma está espessa e algo não está certo." Enquanto lia o diário, senti um calafrio na espinha. Olhei para cima e vi que a névoa estava se fechando, engolindo o vagão. O trem começou a tremer. Um som ensurdecedor de metal rangendo e chamas crepitando ecoou pelos vagões. A luz esverdeada se intensificou, e o trem começou a mover-se lentamente. O pânico tomou conta de mim. Eu estava preso no expresso da meia-noite. Tentei sair, mas as portas estavam trancadas. Olhei pelas janelas e vi que estávamos nos movendo cada vez mais rápido, mergulhados na neblina. A paisagem ao redor se tornou indistinta, com árvores e casas sendo engolidas pela escuridão. Dentro do vagão, ouvi sussurros e gemidos. As sombras nas paredes se moviam, assumindo formas estranhas e grotescas. Senti a presença de algo invisível observando-me. O medo me paralisou. Eu estava preso no trem, destinado a vagar para sempre na escuridão. De repente, o trem diminuiu a velocidade e parou. A bruma começou a se dissipar, revelando a estação de Voltoucrém. Mas algo estava diferente. A estação estava em ruínas, coberta de vegetação. O tempo havia passado, mas não para mim. Descobri que o trem havia retornado ao ponto de partida, mas o mundo ao redor havia se deteriorado. A estação estava mais abandonada do que antes, um testemunho silencioso da passagem do tempo. A sensação de estar sendo observado ainda persistia, mas agora era mais intensa. Resolvi explorar a estação em busca de respostas. Percorre cada canto, cada fenda, em busca de pistas que pudessem elucidar o mistério do trem. Encontrei vestígios de um passado trágico, bilhetes rasgados, pertences abandonados e o mais perturbador, marcas de mãos empoeiradas nas janelas dos vagões. Ao vasculhar um dos vagões, encontrei um compartimento secreto atrás de um painel de madeira. Dentro do compartimento havia um cofre enferrujado e um maço de cartas. O cofre estava trancado, mas as cartas, datadas de diferentes épocas, contavam a história de Voltoucrém e do Expresso da Meia-Noite. As cartas revelavam uma conspiração. A estação e o trem eram propriedades de uma família rica e poderosa, os Blackout. A família, obcecada por riqueza e poder, usava o trem para transportar contrabando e negócios ilícitos. Na noite do desaparecimento do trem, um carregamento valioso estava a bordo. Uma sabotagem, um acidente ou algo pior, talvez. A verdade era obscura. Uma das cartas, escrita por um dos Blackout, revelava o segredo do trem. Ele não era um fantasma, mas sim uma máquina, um experimento bizarro criado para esconder seus segredos. A névoa era um gás alucinógeno liberado para enganar e aterrorizar, garantindo que ninguém investigasse o que estava acontecendo a bordo. As cartas também mencionavam o cofre. Dentro dele estava a prova final, o segredo que a família Blackout queria manter desesperadamente oculto. Determinado a descobrir a verdade, procurei uma maneira de abrir o cofre. A fechadura estava enferrujada e difícil de abrir. Com a ajuda de ferramentas improvisadas que encontrei na estação, consegui forçar a abertura. Dentro do cofre, encontrei um diário e uma foto. O diário pertencia ao engenheiro responsável pelo projeto do trem. As páginas descreviam o funcionamento da máquina e os experimentos realizados. A foto mostrava os Blackout sorrindo com um homem amarrado, parecendo desesperado, ao lado do trem, pouco antes do desaparecimento. A foto continha uma pista crucial. O homem amarrado era um membro da família que descobriu a verdade sobre os negócios ilegais dos Blackout. Ele foi silenciado e sua alma aprisionada no trem, condenada a vagar para sempre. Com a verdade finalmente revelada, percebi que a única maneira de libertar as almas presas no trem era desativar a máquina e expor os segredos dos Blackout. Voltei para a locomotiva e encontrei os comandos. Eram complexos,
mas consegui decifrar o funcionamento. Com as informações do diário, desativei o sistema de névoa e liberei as almas aprisionadas. Assim que desativei a máquina, o trem desapareceu na bruma, desta vez para sempre. A estação de Voltoucreen permaneceu abandonada, mas agora sem a maldição do trem. As almas foram libertadas e o mistério finalmente resolvido. Sai da estação. A bruma havia sumido, revelando um céu estrelado. O xerife chegou, incrédulo com o que aconteceu. Contei a ele a história do trem, da conspiração dos Blackout e da libertação das almas. Ele acreditou ou fingiu acreditar. De qualquer forma, o caso estava encerrado. Retornei para casa com a certeza de que havia feito o que era certo. A estação de Voltoucreen permaneceria na minha memória, um lembrete de que, mesmo nas trevas, a verdade sempre encontra uma maneira de ser revelada. O mistério do trem havia sido desvendado, mas a história do sobrenatural e da natureza humana continuava a intrigar e a me chamar para novas aventuras.